Bom dia! Essa semana eu conheci na Avenida Paulista, na esquina com a Doc Lobo, o Max. Ele mora ali, mas não é no prédio não, ele mora na rua. Morador de rua, assim, vive com dificuldade. E tinha um tanto de gente em torno do Max, porque perto do Max tinha uma cadela, tinha acabado de ter filhotinhos, mas tinha 10 cachorrinhos em torno de uma cadela muito bem tratada. Limpa, bonita, um pelo liso e principalmente tranquila, bem tranquila. E todo mundo em torno, nossa, 10 cachorrinhos, como é que você vai fazer? Vamos cuidando, você vai doar? Vou doar, mas eles estão mamando ainda, são 45 dias, mas eu só vou doar depois de 7 meses. É mesmo? É, isso eu já sabia que ele chamava Max. Depois de 7 meses, por quê? Foi porque eu quero que eles sejam tão tranquilos quanto a mãe deles. Puxa vida, aí alguém perguntou, mas como é que você vai tratar de 10 cachorrinhos? Aí ele falou, com amor. Aí você pode até perguntar, mas amor não enche barriga? Não, mas sem amor fica mais difícil. Se ele não tivesse amor, seria uma dificuldade a mais para ele cuidar. E eu passo lá, hoje eu passei, estava lá o Max. Lá os filhotinhos. E estou acompanhando. Todos muito bem amados. Todos muito bem amados. E por enquanto, muito bem nutridos. Tomara que continue assim. Claro que vai continuar com essa resposta maravilhosa que ele deu. Maravilhosa. É, né? Delícia. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre nariz. E você certamente já viu um desse jeito aqui. Olha lá. Muita gente acha que é um excesso de cravo no nariz, né? Vovô quer isso no nariz. Aí realmente eu ficava desconfortável. O seu Olívio tem rinofima, uma inflamação que começa com vermelhidão e pode até virar um câncer. Pois então, hoje o cirurgião plástico Dr. Luiz Henrique Ishida está aqui para explicar quando é preciso operar. E por falar em operação, muita gente acha que precisa de uma cirurgia no nariz. Ronco muito, é chato, acorda a noite inteira. Será que tem mesmo que operar? A otorrinolaringologista doutora Francine Pádua vai explicar que 8 em cada 10 brasileiros têm desvio de septo, ou seja, tem a parede interna do nariz torta. Normalmente, o paciente tem a queixa de estar sempre com o nariz obstruído, ou de um lado ou de outro. E ele fala, não, meu nariz nunca está completamente livre. Nariz livre para respirar melhor e pele livre dos cravos. Ué, mas quem não quer isso? Pois então, Bem-Estar te apresenta a limpeza de pele a vácuo e também com oxigênio. Não dói e deixa menos marcas. Para finalizar, esse aparelho ainda tem LED, que é uma luz, calmante da pele. Programa conosco, manda pra gente, g1.com.br/bem-estar. Desvio de septo, você sabe o que é? 8 em cada 10 brasileiros têm. Será que é o caso de operar? Vamos ver. Hoje o Bem-Estar vai meter o nariz num assunto que tem tudo a ver justamente com ele. O nariz. Você sabe o que é desvio de septo? Que isso? O desvio de septo existe quando esse ossinho que divide o nariz está torto. Com isso, sente um lado do nariz tapado e respira mal. É muito complicado, eu tenho que usar remédio para dormir. Ronco muito, é chato, acorda a noite inteira. Normalmente, o paciente tem a queixa de estar sempre com o nariz obstruído, ou de um lado ou de outro. E ele fala, não, meu nariz nunca está completamente livre. Essa é a queixa normal. Mas nem sempre quem tem desvio de septo precisa da operação. Em todo mundo, 30% dos casos necessitam de cirurgia. Tive que fazer porque tinha essa necessidade, foi excelente. Melhorou muito a respiração e o humor também. Mas será que só de olhar assim para uma pessoa, a gente já sabe se ela tem desvio de septo? É impossível alguém olhar no espelho e dizer, eu tenho o septo tortuoso. Ele tem que buscar uma avaliação com um profissional. Imagina que a parede externa do nosso nariz é como o telhado de uma casa e o septo é a parede. E uma pessoa pode nascer com esse desvio ou ter depois de um trauma. Para saber mesmo se está tudo bem, só com o exame. Só com o exame ou então com uma brilhante otorrinolaringologista do lado que vai tirar várias dúvidas. Interessante isso, doutora. O nariz é como se fosse um telhado com estruturas internas que precisam estar bem distribuídas. É isso mesmo, Fernando. Assim, olha, o que acontece é que a gente tem a porção externa e tem a porção interna. Então, quando a gente fala que não está respirando bem, a gente tem que fazer uma avaliação da porção interna do nariz.
E uma das estruturas que podem estar alteradas é o septo nasal. O septo. A gente tem essa representação aí. A parte rosa é a parte externa do nariz. Internamente está o septo. Tá tudo certinho com ele aí, né, doutora? Exatamente. Olha, então nessa representação a gente tem aqui o septo, que é essa muralha que divide o nariz em duas fossas nasais e que nessa representação ela tá retinha, tá perfeito. No entanto, quando o paciente tem, especialmente a puberdade, né, você tem um crescimento da cartilagem e do osso do nariz. E muitas vezes ele não consegue se adequar perfeitamente nesse espaço. Então, o que acontece? Ao invés dele ficar retinho assim, ele acaba criando essas tortuosidades. E essas tortuosidades, elas podem ser em diferentes locais dentro do nariz. Então, a gente tem, por exemplo, os desvios anteriores. A gente viu lá na reportagem que o médico disse a pessoa tem a sensação de estar sempre com o nariz entupido. Nunca está conseguindo respirar. Exatamente. E, gente, é super curioso, Fernando, porque tem as duas situações. Então, tem o paciente que percebe essa diferença respiratória. E essa história do ser humano, né, a capacidade de adaptação do ser humano. Então, muitas vezes o paciente acha que respira bem. Então, ele chega no consultório e quando você vai examinar, você fala, gente, tá completamente obstruído. Não tá esperando nada. O Gabriel tem uma dúvida, será que é o caso dele? Vamos dar uma olhada aqui, o que ele quer saber. Eu tenho 17 anos e possuo desvio de septo. O recomendado é fazer a cirurgia ou com o tempo melhora? Melhora? Melhora de jeito nenhum, Nunca. Mari. Então, isso é muito importante. Então, não tem melhora porque é uma alteração anatômica, é mecânica. Então, é muito infrequente a gente nascer com desvio de septo. Isso vai surgindo, né, especialmente na puberdade. Então, é muito mais frequente ver no adulto, mas a criança pode ter. E não melhora. Agora, não é porque tem o desvio que a gente tem que operar. Então, é importante fazer realmente uma avaliação e ver o grau de obstrução, né, que é a principal... principal motivo pelo qual a gente vai para uma cirurgia. Vamos entender como é que é a cirurgia aqui, só para a gente ver, porque a cirurgia ela acontece por dentro do nariz, não tem nada da área externa, né? Isso, e isso é até importante a gente diferenciar, né? O que é do otorrino e o que é do cirurgião plástico. Essa parte é do otorrino. Exatamente, essa é nossa. Então, como vamos lá, olha só, aqui tá mostrando essa tortuosidade do nariz e por dentro do nariz, então sem nenhuma cicatriz, nenhuma incisão, a gente corrige a tortuosidade, né? Então, como é que corrige? Ou você remove exatamente a porção que está tortuosa, ou você às vezes pode fazer realmente como se fosse uma raspagem dessa região. E você não mexe em todo o septo nasal, porque como otorrino a gente tem o cuidado de não alterar a estética do paciente. Então existem algumas áreas que o otorrino é proibido de mexer. E aí a gente pede ajuda do Dr. Ishida, como cirurgião plástico, para corrigir a porção estética também. O doutor Ishida está aqui e ele vai falar daqui a pouco de um outro problema que atinge algumas pessoas e às vezes existe uma confusão, as pessoas acham que é cravo. Olha só essa foto de uma pintura feita há quase 500 anos, um pintor renascentista, ele retratou o rinofima, que é o problema do seu Olívio. Olha só, parece cravo, mas às vezes é preciso mesmo operar. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, depois do intervalo. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. A gente está falando aqui sobre nariz. Muitas dúvidas aqui a gente já tirou durante o intervalo. Daqui a pouco a gente conta para vocês. Mas antes, vamos olhar aqui esse quadro. Esse quadro chama O Ancião e o Menino. Foi pintado pelo Domênico Ghirlandaio em 1480. Segundo o Fernando Rocha, que é um especialista em história da arte, o Ghirlandaio foi professor do Michelangelo e ajudou até o Michelangelo a pintar a Capela Sistina. Muito importante. Talvez um dos primeiros registros, se não foi o primeiro, certamente um dos primeiros, 1480, desse problema. Rinofima, esse nariz assim, bem inchado. A gente vai falar sobre isso agora na reportagem, né? Exatamente. Nós vamos falar dessa reportagem. A gente conheceu o seu Olívio lá no Recife e a gente vai ver a reportagem. Ele teve esse problema, mas operou. O problema está resolvido. O formato do nariz do seu Olívio foi mudando muito nos últimos 10 anos e ficando cada vez mais estranho.
Eram uns carocinhos indolor, não doía, mas se amontoavam, vários, e sempre não crescendo. As poucas fotos que ele guardou dessa época mostram o nariz inchado, bem vermelho e com alterações no formato. Características da rinofima, um processo inflamatório crônico mais comum entre os homens. Aparece geralmente entre os 30 e os 50 anos de idade e pode ter causa hereditária. Muitas vezes ele inicia com uma acne rosácea, seria uma inflamação, um vermelho, um rubor, né, que é o vermelhão, na parte central do rosto, nessa região e nessa região. As crianças que são muito sinceras, então as crianças realmente me incomodavam. Que botava o menino no braço, ele vinha com o dedo, vovô, quer esse no nariz? Aí realmente eu ficava desconfortável. A mulher de seu Olívio também confessa que não gostava da aparência do marido. Porque eu achava que aquilo não estava bem, não fazia parte dele, não é? Tinha que ser resolvido. A questão é que muita gente adia a ida ao médico. Isso acaba aumentando essa inflamação, esse processo inflamatório crônico. Após esse processo, começa o processo de inflamação das glândulas que produzem sebo no nariz e acabam tendo esse aumento de volume dessas glândulas, formando nodulações na região nasal. A rinofima não tem causas definidas, mas o consumo de álcool pode agravar a inflamação, assim como mudanças bruscas de temperatura e o consumo de produtos à base de cafeína. Qualquer vermelhão que surja, que não é comum para o seu tipo de pele, que você nunca viu aquilo em você, procure especialista o quanto antes, que vai ter uma evolução melhor. Nem sempre é preciso operar. Iniciando o tratamento correto, com antibiótico, às vezes associado a laser ou não, você pega e estabiliza a doença. No caso do seu Olívio, a operação foi necessária porque ele demorou tempo demais até ir ao médico. Mas o resultado valeu a pena. Quanta diferença! É ou não é, dona Penha? Ficou bonito de novo. É isso aí. O fato é que realmente muita gente não acha que isso é um problema, né? A gente já viu muitas pessoas com esse tipo de nariz. Eu nunca imaginei que isso pudesse ser uma doença. Vamos entender como é que ela surge, essa doença. Tem a ver com a glândula que produz sebo no nosso nariz, a glândula sebácea, que fica dentro do nosso nariz? Exatamente. Como é um processo muito crônico, demora muito tempo, essa glândula muitas vezes ela cresce e isso vai aumentando paulatinamente o tamanho do nariz. Isso vai deformando as glândulas, vai deformando os poros e o nariz vai crescendo. Então, quanto mais cedo é diagnosticado, melhor é o tratamento e mais eficiente. O problema é que, na maioria das vezes, o paciente procura no estágio já avançado, como o seu Olívio. Tem a ver com excesso de cravo também ou não? Pode ter a ver porque são glândulas que produzem essa oleosidade e sempre está associado a essa alteração que é chamada de rosácea, que é um procedimento, que é um processo que acontece desde a idade adulta, a partir dos 25 anos. A gente tem uma demonstração aqui com alguns tipos de laranja e mexerica para a gente entender um pouquinho melhor essa diferença de como é um nariz normal e quando ele chega num estágio já da rinofima. Então vamos começar com o normal, né? É isso aí. Então aqui a gente vê uma laranja, a gente vê que a pele é bem lisa, a gente dificilmente vê os poros. E ela não está avermelhada, então esse aqui seria um nariz normal. Com a rosácea, já deixa o nariz mais vermelho, que essa seria a representação. O nariz é mais vermelho e os poros já são bem mais nítidos. Então essa é a alteração que já cabe um tratamento. E aí um tratamento feito com um médico dermatologista, especialista em pele. Isso, um dermatologista. Ele vai indicar o tratamento adequado, cada caso é um caso, mas na maioria das vezes ele acaba indicando um antibiótico ou outros produtos que diminuem a oleosidade da pele e que regridem momentaneamente esse processo. Só que esse processo, como disse antes, ele é muito longo. Então, ao longo da vida, essas pequenas inflamações vão aumentando, até chegar a uma situação em que há deformidade da superfície da pele. Então, nessa situação, a gente vê que a pele já está toda rugosa, os poros estão cada vez mais fundos. Então, nessa situação, já existe a rinofima. Então, aqui, a indicação cirúrgica é necessária. Um tratamento só com medicação não seria eficiente. Essa dúvida chegou agora para a gente aqui, doutor Ishida. Vamos ver. A Larissa, eu gostaria de saber em qual idade a rinofima se agrava. É aí, né? A partir dessa
última curvinha aí, né, doutor? Exatamente. Depois dos 50. A partir de uns 50 anos seria a idade que ela começa a aparecer e fica mais grave mesmo e você começa a indicar essa cirurgia. Pode virar câncer? Pode virar câncer. Então aqui a gente tem a representação, voltando aqui para a mexerica, a gente vê que nessa mexerica a gente vê que tem uma lesão aqui. Uhum. Se você vê que tem uma lesão no nariz, que ela não cura, ela não sara sozinha, se existe sangramento ou dor nessa lesão, aí sim é indicado uma biópsia para que possa se diagnosticar se existe um câncer ou não. Se existindo câncer, em geral, um carcinoma basocelular, que geralmente com a excisão ele já é tratado. Tem mais uma dúvida do nosso auditório virtual do Alexandre. O Alexandre quer saber se existe alguma maneira prática de identificar quando é necessário fazer a cirurgia de desvio de septo. A gente falou disso no primeiro bloco. Tem muita gente mandando pergunta, doutora Francine. Tem alguma maneira prática de identificar isso ou é consultando um otorrino? Não, o ideal, por que é importante consultar, né, o otorrino? Porque a gente vai fazer o exame de dentro do nariz. Então a gente utiliza uma camerazinha que chama nasofibroscópio. E essa camerazinha a gente enxerga todas as estruturas internas. Então a gente consegue definir se realmente o que está levando a sensação de nariz tampado para o paciente é um desvio de septo ou é uma rinite que está descompensada. Então seriam os cornetos nasais. Ou se tem alguma obstrução, alguma tumoração dentro. Lógico que isso é muito mais infrequente. O que é mais frequente, o desvio de septo e a rinite. Então é importante, de qualquer forma, examinar o nariz do paciente. Daqui a pouquinho você vai ver tratamentos novos para deixar a pele mais bonita, menos dor, mais rápido e também com menos marcas. Limpeza de pele a vácuo e com oxigênio. A gente mostra já já. Saúde, estamos de volta, estamos falando de problemas para respirar. 85% dos brasileiros têm algum problema de desvio de septo. Doutora Francine, doutor Aristida, estão aqui conosco. Mas agora a gente vai saber o que acontece no Brasil e no mundo, fazer contato com a redação do G1 em um minuto. Olá, bom dia. Como está sendo mostrado desde cedo, a quinta-feira começou com um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. 6 horas da manhã, a Polícia Federal estava na casa do empresário Aike Batista, que é alvo de um mandado de prisão preventiva. Ele não está no Brasil, mas, segundo seu advogado, vai se entregar à polícia. O Aike é acusado de pagar propina para conseguir facilidades na época do governo do Sérgio Cabral, que também é alvo de um mandado de prisão, mas já está preso. No total, são 9 mandados de prisão preventiva. E falando da crise penitenciária, chegaram hoje ao Rio Grande do Norte os 78 agentes da Força Tarefa que vai atuar nos presídios. O foco dessa Força Tarefa é o presídio de Alcaçuz, onde pelo menos 26 presos morreram. A previsão é de que eles fiquem por 30 dias no estado. E em Santa Catarina, uma mãe conseguiu na justiça o direito de reduzir a sua jornada de trabalho para cuidar da sua filha que tem autismo. Ela é dentista da rede municipal, entrou na justiça e conseguiu reduzir a jornada sem reduzir o salário. A mãe, a Amanda, disse que ficou muito feliz porque isso pode abrir portas para outras mães que também têm filhos que precisam de cuidados especiais. Mariana, Fernando. Legal, uma baita vitória, Paulinha, muito grande legal. Vitória. Tomara Sim, que muito sirva bom. de porta de entrada para outras Que seja vitórias. só o primeiro, Exatamente. Valeu, Paulinha, muito obrigado, Valeu. bom trabalho, querida. Para vocês também, um Beijo, Paulinha. Beijo. Tchau. Bom, nós estamos falando de problemas de nariz, consequentemente problemas de pele também, né, Mari? Limpeza de pele, né? Dói só de falar, né? Dói, deixa marca, né? Deixa a marca, mas depois fica bom, né? Fica bom. Fica mas ótimo. Seria melhor que não tivesse marca, né? Seria muito melhor, Nós vamos falar sobre isso, um tratamento que tira o cravo, tira as impurezas a vácuo, não deixa marca. Não dói também, não. Dói menos, Dói né? menos. Dói menos. Vamos ver. Vamos ver. Quando a gente fala em limpeza de pele, tem gente que já imagina sessões doloridas. Eu fico às vezes 2, 3 dias ainda com a pele marcada. Ele começou a fazer limpeza de pele na adolescência, mas hoje já tem outras opções, como essa aí. A impressão é meio estranha, mas não dói nada. Não dói porque a pele recebe produtos que abrem os poros e esse aparelhinho suga as impurezas e os cravos. E depois disso, ele joga uma máscara que sela o poro. Então, o poro fica com o buraquinho bem fechado. Para finalizar, esse aparelho ainda tem LED,
que é uma luz, né, calmante da pele. Quem precisa fazer limpeza de pele? Principalmente em pessoas que têm tendência à pele oleosa, que formam muito cravo, muita espinha, ficam alguns tipos de elementos que não saem naquela lavagem diária. E não vale tentar resolver o problema na unha. A gente acaba cutucando, a mão geralmente está com bactéria ou a própria pele em volta está suja e vira uma espinha. E pior ainda, pode até virar um cisto sebáceo. É melhor evitar. E se você não gostou dessa limpeza a vácuo, tem outra maneira de cuidar da pele. Já ouviu falar em oxigenoterapia? A oxigenoterapia também é um tipo de uma limpeza, mas é uma limpeza diferenciada para pacientes que têm a pele muito seca ou está com a pele já tratada pelo outro aparelho que tirou todas as impurezas. Começa com uma outra, com esfoliação. Depois vem os cremes que abrem os poros. O esteticista coloca pequenas ventosas e vai bombardeando oxigênio super concentrado na superfície da pele, o que faz com que a ativação da circulação seja efetuada. Gostei muito. Te dá mais assim, como se a pele ficasse mais firme. Mais jovem. Mais jovem. Ah, sempre mais jovem. Não tem mulher que não goste de ouvir esta palavra, mais jovem. Pronto, isso resolve quase todos os problemas do mundo. Quase todos. Né? Ficou mais jovem. Mais feliz. Tem gente com dúvida do nosso auditório virtual do assunto do nariz que a gente estava falando. Olha lá, minha xará está dizendo que operou o desvio de septo faz uma semana. Olha a coincidência. A respiração dela melhorou, mas o ronco piorou. É normal, doutora Francine? Mariana, a verdade é assim, olha, uma das indicações da cirurgia do desvio de septo é até quando o paciente apresenta roncos. É lógico que a gente nunca pode afirmar para o paciente, olha, vamos operar o desvio de septo que vai melhorar seu ronco. Mas ele é um dos fatores obstrutivos que a gente avalia para o paciente. Quando a gente faz a cirurgia de desvio de septo, sempre tem um processo inflamatório depois, que demora para ele voltar. Então, demora uns 15 dias, um mês até. Então, pode ser que você ainda esteja num processo inflamatório, pós-cirúrgico, e por esse motivo você está apresentando esse sintoma de roncos. É muito pouquinho tempo, né? Muito pouco. Então, acho que vale ainda ter um pouquinho de tranquilidade, que provavelmente vai regredir todo esse edema, essa inflamação e vai melhorar. Outra coisa também, quem é que falou que ela está roncando? Vamos confirmar essa informação. Pode ser o do lado, ela tá achando que é dela ainda. Bom, vamos lá. Tem mais uma pergunta. Patrícia, meu marido operou de desvio de septo e pólipo nasal há 2 anos. O pólipo voltou, o médico disse que é normal. Gostaria de saber o que causam esses pólipos nasais. Patrícia, isso é um tema à parte e super extenso, porque existem vários tipos de pólipos nasais. Então, o ideal seria a gente examinar, né, assim, o seu marido para entender qual é o tipo de pólipo que ele tem no nariz, para compreender o porquê que eles retornaram. O pólipo não tem nada a ver com a rinofima, né, doutora Ishida? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, são duas coisas separadas. Ele não é externo, não? Não dá para ver no nariz? Ou... A rinofima pode dar alguns pólipos que são glândulas sebáceas infeccionadas, né? Mas nessa situação seria uma coisa interna. Isso. E aí, assim, o diagnóstico seria colocando aquela câmerazinha que foi falada anteriormente, para a gente compreender o que está acontecendo e poder fazer um tratamento mais adequado. Tem mais pergunta da Rosinete agora, olha lá, Osinete, perdão. O desvio de septo faz com que a voz fique afônica, assim, a pessoa, ou fanhosa? Boa, então assim, ó, primeiro tem que tomar cuidado, porque podem ser realmente diagnósticos paralelos. Então, as pessoas podem ter alterações nas pregas vocais, inflamação ou alguma alteração que leve mesmo a rouquidão, né? Eu não sei exatamente se o que ela está colocando quando a gente tem a obstrução da respiração, é lógico que você muda a ressonância. Então, o jeito que a voz é colocada
você tem a obstrução do nariz. Então, ela não sai perfeitamente bem e dá a sensação de uma voz mais fanhosa, mais obstruída. Então, nesse sentido, sim, tem relação. E, mais uma vez, o exame, que é simples, a doutora disse. A doutora Francine estava explicando para a gente no intervalo que o exame, né, Mari, né, doutora, é muito simples, é como se fosse um cabinho de carregar celular, que introduz no nariz, não muita coisa, com uma pequena câmera também para observar. Parece dolorido, mas eu já fiz, gente. Não dói nada, tranquilo, é bem tranquilo. Dá um pouquinho de aflição na hora que tá colocando, mas depois você não sente nada. E é muito rápido, é feito em consultório médico mesmo. E, na verdade, ele ajuda muito no diagnóstico, porque a gente consegue compreender exatamente o que está acontecendo. Esclarecer, né? E o ganho de qualidade de vida é absurdo, né? Exatamente. Mas tem mais uma dúvida? Tem mais. Tem mais uma pergunta, agora é do Ricardo. Tem sangramento no nariz, ocorre de repente, sem esforço físico, e às vezes até quando está dormindo, pode ser desvio de septo. Aliás, sangramento no nariz realmente acontece em situações completamente desconectadas umas das outras. É difícil de ter um diagnóstico aí para o Ricardo, né, doutora? Exato, mas, de novo, né, é sempre importante examiná-lo. Mas a gente sabe que quando o paciente tem, por exemplo, rinite que está descontrolada, se ele tem muitos episódios de gripe, de resfriado ou uma sinusite, ele promove uma inflamação maior no nariz e vai favorecer o sangramento. Até dormindo? Mesmo dormindo, até essa época do ano, né, Ishida, porque a gente tem assim, ó, alteração de temperatura, tem uso de ar-condicionado, tem o ar seco, dependendo da região do país em que ele vive. Então, isso favorece o sangramento. A relação com o desvio de septo, ela pode acontecer quando o desvio ele é muito anterior. Se ele está bem na portinha, na entrada do nariz, quando o ar entra, ele turbilhona nessa região, ele é um ponto de contato. Então, ele favorece a exposição dos vasos dessa região e pode facilitar o sangramento. E aí, nesse caso, então, o Ricardo pode ser pode ter tenha... relação. Mas é lógico que existem outros fatores, né, Fernando? Então, é importante, de novo, né? Mas é importante passar em consulta para compreender qual a possível causa e fazer o tratamento mais adequado. E o tratamento, se for do caso de uma cirurgia, é simples também. A pessoa opera na quinta-feira, sai do hospital na sexta, já trabalha na segunda-feira, por exemplo. No caso do desvio de septo, sim. Então, hoje é uma cirurgia muito tranquila, não sente dor, né? O paciente sai, de certa forma, sem tampão no nariz, ele sai respirando. E a preocupação que a gente tem é em relação ao sangramento pós-operatório. Então, por isso a gente impede que ele faça esporte, atividades físicas, por mais ou menos uns 10, 15 dias. Mas ele consegue já ir trabalhar na segunda-feira sem problema nenhum. Tudo bem. Doutor Ishida, muito obrigado. Sempre uma alegria recebê-los aqui. Doutor, muito obrigado. Agora com o glorioso Lucas, o irmão do Pedro. Estado natural da doutora Francine. Bem-vindo ao time de mãe de 2 meninos. Delícia. Muito bom. Super felicidades, doutora. Obrigada. Gente, se cuida. Vem aí a Fátima Bernardes, mais um encontro. E a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.